ante os grandes irmãos. Do livro Opinião Espírita, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Médiuns, ainda que a trilha se vos abra na sarça de fogo, purificai o pensamento, a fim de refletirdes no mundo a mensagem celeste. Todas as realizações respeitáveis da terra nascem no trabalho dos que se humilham para servir. Não admitais, entretanto, que os obreiros do progresso recebam exclusivamente de Deus o quinhão das lágrimas, porque nenhum deles se esfalfa sem que a dor se lhes transfigure no espírito em cântico jubiloso. É que, em meio aos golpes que lhes ultrajam a carne e a alma, sentem-se apoiados pelos grandes irmãos. Os espíritos sublimados, que atingiram a alegria suprema do amor sem nome, trazem-vos hoje a edificação do reino de paz e felicidade das promessas do Cristo. Nem sempre sereis o pano-alvo das legendas desfraudadas. Surgireis, muitas vezes, na condição da pedra colada ao limo do solo, para que as paredes se levantem. Outros conduzirão dísticos preciosos, enquanto que, em muitas circunstâncias, se vos reservará o papel do cimento oculto, garantindo a estrutura dos edifícios. Lembrai-vos, porém, dos representantes da glória inefável, que asseguram a harmonia do mundo, sem jamais esperarem por aplausos terrestres. Quando não estiverdes à altura das interrogações humanas, não vos sintais diminuídos, se o alheio sarcasmo vos impele à desilusão. O Jequitibá vigoroso foi ramo tenro, e muitos sábios da terra, conquanto se riam dos céus, obrigam-se a comer o pão que os vermes acalentaram, quando a semente descansava no berço escuro. Aos que vos peçam maravilhas, oferecei o prodígio do coração renovado e humilde, em que o amparo divino se manifeste. Se os vossos deveres estão cumpridos, não vos preocupeis por vós, porque a claridade fala da lâmpada que se extingue para varrer as sombras. Postos no mundo para alimentar as verdades do Espírito, tendes o formoso e obscuro destino das árvores que produzem abastança entre as varas e os repelões dos que lhes arrebatam os frutos, mas os vossos cultivadores não possuem campos na terra. Moram na gleba estrelada do infinito, de onde volvem, abnegados, ao domicílio dos homens, para integrar-lhes o espírito na posse de herança imarcessível de imortalidade, que o Pai Supremo lhes destina no erário do universo. Regozijai-vos, porque os mensageiros da eterna alegria vos aceitam a migalha de sofrimento por tijolos de luz na construção divina. Eles, que estiveram com todos os apóstolos do passado, sustentam-vos hoje as energias para que a terra de amanhã surja melhor. Clareiam-vos a palavra para que os desalentos se reanimem. Balsamizam-vos os dedos para que os enfermos se refaçam. São eles a inspiração que vos move a pena, a oração que vos tonifica. Curai, atribuindo-lhes a virtude. Estendei o bem, restituindo-lhes o poder. Consolai, conferindo-lhes o mérito. E esclarecei, creditando-lhes a lição.
Confiai e auxiliai, porque os grandes irmãos estão convosco, e para que estejais invariavelmente unidos a todos eles, basta seguirdes adiante, esquecendo a vós mesmos, no serviço ao próximo, carregando a consciência tranquila na sinceridade do coração. Emmanuel. Na belíssima e profunda página de hoje, aprendemos com o irmão Emmanuel acerca dos grandes irmãos. Ele próprio é um grande irmão que orientou Chico Xavier e hoje regressa à Terra para dar o testemunho e o exemplo por meio de suas ações. Emmanuel é um grande irmão e ele relata na página que esses grandes irmãos que voltam à Terra deixando seus lares benditos e iluminados da perfeição relativa dos espíritos puros, trazem o consolo e o refrigério para as almas dos homens que sofrem. A mensagem de Emmanuel é dirigida aos médiuns, mas também serve para todos nós que não atuamos diretamente com a mediunidade, mas que exercemos algum tipo de mediunidade todos os dias, quando recebemos as informações do mais além desses grandes irmãos, a fim de aplicarmos em nossas existências, dando o exemplo ao próximo. Nos pede Emmanuel que persistamos no bem, ainda que a trilha a que estamos vinculados pareça cercada de fogo. Purifiquemos o nosso pensamento para recebermos a mensagem celeste, porque toda realização na terra começa pelo trabalho daqueles que se humilham para servir. A mensagem do nobre professor é, portanto, uma mensagem de esperança, para que não desistamos apesar das dificuldades do mundo. Porque muitos recebem tarefas divinas em meio ao quinhão de lágrimas, mas todos que já estão sintonizados com o Mestre Jesus e com o Divino, sabem que o sofrimento traz o júbilo de servir, doando-se de si mesmo, sacrificando muitas vezes o próprio corpo para o serviço cristão. Diz Emmanuel que agem assim os missionários porque estão inspirados pelos grandes irmãos. Grandes irmãos que são espíritos sublimados, que atingiram a alegria suprema do amor sem nome, trazendo o reino de paz e de edificação no coração dos homens pela felicidade das promessas de Cristo. Ainda que sejamos imperfeitos, ainda que não apresentemos um pano-alvo limpo, tenhamos a certeza que muitas vezes Deus se utiliza da imperfeição para levar a palavra àqueles que ainda não podem ouvir dos anjos. Muitas vezes nos diz Emmanuel que exerceremos o papel do cimento oculto, garantindo a estrutura dos edifícios. Porque os grandes irmãos e todos aqueles que lá querem chegar não esperam os aplausos terrestres, servem e contribuem para a harmonia do mundo, sem esperar recompensa. Nos pede Emmanuel ainda que não abandonemos a estrada, ainda que nos sintamos diminuídos, ainda que não saibamos responder a todas as indagações dos homens na terra, ainda que sejamos atacados pelo sarcasmo e pela desilusão, porque o jequitibá vigoroso já foi um ramo tenro, e muitos sábios da terra, que dão risada dos céus, obrigam-se a comer o pão que os vermes acalentaram, quando a semente descansava no berço escuro. Emmanuel usa a figura de linguagem para demonstrar que todos precisamos da colaboração daqueles que vieram primeiro
daqueles que se doam, se dedicam à causa a fim de esclarecer os homens. E quando eles nos pedirem maravilhas, entreguemos o coração renovado e humilde em que Deus se manifesta. É essa maravilha que o verdadeiro cristão apresentará, a maravilha do coração renovado. Nos pede ainda Emmanuel que não nos preocupemos por nós mesmos, porque a claridade fala da lâmpada que se extingue para varrer as sombras. São os nossos exemplos, é a nossa conduta que vai ditar a transformação que queremos enxergar nos outros. Porque estamos no mundo para alimentar as verdades do Espírito e para isso precisamos sintonizar com esses grandes irmãos, atuando como as árvores que dão frutos para todos, apesar de sofrerem muitas vezes as varas e os repelões daqueles que lhes arrebatam os frutos. Estaremos, para isso, assessorados pelos grandes irmãos, irmãos que residem na gleba estrelada do infinito e que voltam à Terra para demonstrar a imortalidade e a bondade divina pela lei da fraternidade e da solidariedade, dando uma indicação do que nos aguarda no universo quando herdarmos os bens divinos. Nos pede Emmanuel que estejamos felizes, alegres, em atuarmos como tijolos de luz na construção divina. Porque os irmãos maiores, os grandes irmãos, já estiveram com todos os apóstolos e hoje nos sustentam as energias para converter e renovar toda a terra. Os grandes irmãos, portanto, nos clareiam a palavra, nos balsamizam os dedos para que curemos os enfermos, nos inspiram para o bem e oram por nós para nos dar a energia necessária. Encerra, portanto, Emmanuel, dizendo que devemos confiar e auxiliar, porque os grandes irmãos irão nos ajudar a curar, a estender o bem, a consolar e trazer a lição aos homens. Mas para isso, precisamos estar invariavelmente unidos a eles, a esses grandes irmãos que esquecem deles mesmos no serviço ao próximo, carregando a consciência tranquila na sinceridade do coração. Todos nós imitaremos esses gestos e serviremos a todos sem esperar recompensa e fazendo, porque sabemos que é o correto, sentimos alegria em praticar a caridade e em servir o próximo. Ouçamos, por isso, as lições de Emmanuel, inspirados pelos grandes irmãos, sintonizando com eles a cada dia e buscando a palavra de nosso Pai, a fim de nos libertarmos e auxiliarmos toda a humanidade. Que assim seja.